Olá! Estamos aqui para mais um podcast da Clínica Viver e Ser. E se você ainda não se inscreveu, clique aqui e compartilhe o nosso conteúdo. E hoje, muito feliz por estar recebendo uma convidada especial, Flávia Urbini. Já gostaria de te agradecer, né? E também, ele não está aqui, mas o Luiz Henrique, que é esposo da Flávia e terapeuta, psicólogo, né? Na área comportamental, dentro da linha comportamental. E Flávia, é uma honra para a gente você ter aceito esse convite. E eu vou te apresentar e depois vou já começar a falar um pouquinho com você sobre esse projeto lindo que nós trouxemos aqui hoje. Então, a Flávia Urbini dos Santos Rodrigues, ela é psicóloga, certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, tem um mestrado em psicologia clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, né, atuando com crianças, adolescentes e adultos. Tem a formação em terapia do esquema, em orientação familiar e educação parental, certificada em terapia racional, emotiva, comportamental pelo Albert Ellis Institute e atuação clínica há mais de 20 anos. E o Luiz Henrique, que não pôde estar aqui, como eu falei, por um motivo nobre, né, justo, também é um dos idealizadores desse projeto. Então, o Luiz Henrique Rodrigues é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, formado ali pelo IPCS, Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, né, Marilda Lippe, formação em terapia do esquema, formação em orientação familiar e educação parental, certificado em terapia racional emotiva comportamental, também pelo mesmo instituto que você, e realiza atendimentos clínicos há quase uma década. Então, o Luiz Henrique está convidado para um próximo encontro, tá? Ele não vai escapar não, viu, Flávia? E aí, Flávia, não sei se você quer falar alguma coisa, esqueci de falar alguma coisa que faz parte do seu currículo, fique à vontade. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente trazendo, né, um projeto que nós acabamos de lançar, o livro agora dia 28 de setembro. Então, é uma pena o Luiz Henrique não poder estar aqui conosco, mas já de antemão ele também agradece o convite. E hoje, para a gente, é uma alegria, né, vir falar sobre um tema que é tão delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário para que as pessoas possam aí, né, entender um pouquinho mais de como lidar com isso e quem sabe ficar mais saudável, um pouquinho mais à vontade para abordar sobre o tema, né? Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, toda a equipe da Clínica Viver e Ser. É uma honra. Bom, mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto. Então, como a Flávia mencionou, foi um lançamento, né, recente aí. Esse é um livro que tem como título De Mãos Dadas com um Adeus, né? Então, os autores, a Flávia e o Luiz Henrique. E ele, como a Flávia também já mencionou um pouquinho, fala de um tema, né, bastante difícil para todos, né, Flávia? Às vezes até para o próprio terapeuta, não é? Conta um pouquinho pra gente, Flávia, como nasceu esse projeto, né? Conta um pouquinho das personagens. Um livro, gente, que quem ainda não tem, vale a pena adquirir. Esse já é nosso, da Clínica Viver e Ser. Então, depois a gente coloca no finalzinho, aí, na edição, né, o livro, a referência, tudo para vocês poderem obtê-lo, tá bom? Então, conta um pouquinho pra gente, Flávia, sobre esse projeto tão bonito. Na realidade, a gente já tinha um projeto de escrever um livro, né, em homenagem às nossas 4 afilhadas, que é a Danila, a Isis, a Gabriele e a Gabriela. E, inicialmente, quando nós pensamos nesse projeto, nós pensamos em fazer um livro em que a gente iria abordar a característica de cada uma delas. E, em cima disso, entrar ou com a teoria de apego, ou com alguma teoria que fosse para a gente, da psicologia, para a gente poder explicar, em cima das características, alguns comportamentos, né? Só que daí, no decorrer do processo de criação que a gente estava pensando, a Danila recebe o diagnóstico do câncer, né? E aí nós paramos o projeto e falamos, não, vamos esperar um pouquinho e vamos ver o que nós vamos fazer. E conforme a doença da Danila foi, né, dando prosseguimento, a gente começou a pensar na oportunidade de escrever sobre o tema luto. Né? Porque quando a Danila recebeu o diagnóstico, desde o início nós sabíamos que dificilmente ela conseguiria ter a cura. Né? Então, nós começamos então a pensar, nossa, vamos ver como que nós vamos fazer esse livro para a gente poder abordar esse tema. E o que nós fizemos? Nós usamos as personagens, né, que são as afilhadas,
contando uma história verídica, que é uma história da questão do anúncio da doença, como que foi que as meninas receberam, apresentando um pouquinho as características dela, porque isso vai nos ajudar que as pessoas entendam o enfrentamento do luto, né? Então, todo esse processo ele foi ocorrendo, só que assim, a Danila sabia que nós iríamos fazer o livro, né? Nós havíamos comentando, mas nós não falamos que seria sobre o luto, porque a gente achou que ia ser muito pesado para ela, porque ela tinha muita esperança, ela achava que ela ia se curar. Então ela, né, morreu, ela sabia que ia ter um livro, mas não sabia que ia ser sobre o luto, porque nós achamos muito pesado falar isso para ela, né? Então, a história inicial foi essa. E tudo foi dando muito certo, né, Dri? Porque a gente foi atrás de uma editora. Então, aí a gente começou a querer escolher qual editora que teria mais um contexto de apresentar isso com todo carinho. E aí nós falamos com a editora Balejo, a Mônica Balejo, que é a idealizadora da editora. Ela nos recebeu prontamente, foi muito carinhosa, ela teve todo o cuidado conosco. Depois, no processo, nós decidimos fazer uma música. Aí o Luiz Henrique compôs a música, né, que tem no livrinho, e eu fui fazer aula de música, né? Eu fui fazer aula de música com a Gisele para aprender a cantar, para aprender a gravar música, porque eu queria gravar a música. E eu fui para o estúdio, nós gravamos a música. E então foi tudo muito pensado. Aí nós pensamos no marcador de página de livro, né, que aí a gente fez aqui, né, com a tulipinha de crochê. Então tudo assim pensado. Aí a ilustradora é uma paciente minha, né? Ela é uma adolescente e que ela ama desenhar, né? Legal. E dentro daquele processo eu sabia que naquele momento para ela seria muito importante ela participar desse livro, o quanto isso ajudaria dentro do processo mesmo dela. E ela teve uma sensibilidade, ela recebeu a história e ela conseguiu captar lendo a história, sem precisar, às vezes, colocar muitos detalhes para ela, né? Depois, no final, a gente falou, quem vai escrever o prefácio? E aí foi, nossa, vamos pensar. E eu tenho uma admiração imensa pela Marina Guzmão, né, que ela é referência na terapia cognitivo da infância, adolescência. E eu falei, eu vou me arriscar. E aí escrevi para ela pelo Instagram. E ela é sempre tão acolhedora, nossa, né? mas assim, com o coração na mão, né? Falando, meu ela Deus, é muito acolhedora. né? E ela, de imediato, ela respondeu, ela aceitou, ela fez o prefácio, ela fez um vídeo de divulgação. Então, assim, parece que, sabe quando o projeto era para acontecer, porque tudo foi se encaixando, tudo foi dando certo, e o livro saiu, né? Aí nós fizemos o lançamento na Nobel, que também foram maravilhosos, nos acolheram muito bem, né? Então, no dia do lançamento, você ter noção, nós levamos 50 exemplares. Porque nós falamos, acho que vai vender uns 30, né? A sorte é que nós colocamos o restante no porta-mala. Porque logo de início o funcionário, né, da Nobel nos falou, já acabaram. E assim, para a gente foi uma surpresa. De 300 exemplares, a gente tem hoje 80. Olha só que né? legal, sucesso. Então foi assim um aceite muito legal, as pessoas demonstraram o carinho por nós, né, de ir até lá, de compartilhar, de elogiar. Então assim, é um projeto que é sobre o luto, mas você vê que a gente consegue transformar isso num ganho, né? Na verdade, entre uma página e outra é muito afeto, né? Muito carinho. Então, assim, é um projeto lindo, assim, em termos de ser um trabalho que pode ajudar muitas outras pessoas, mas ele está totalmente recheado de afeto, de carinho, de cuidado, né? A partir disso que você está trazendo para gente. E olha que interessante, né? Quem compra o livro não sabe a história que está por trás de todo esse projeto aqui, né? Todo esse produto aqui. Ô Flávia, e você quer falar um pouquinho das personagens? Contar um pouquinho pra gente de cada uma delas, assim, né? Tem uma até que eu conheço. Gente, a pessoa que ilustrou, ela foi muito sensitiva ali, né? Porque a gente reconhece a personagem no livro com as suas próprias características físicas. Então, foi muito bacana mesmo. E olha que legal, né? Saber que foi uma paciente sua que escreveu. Que bacana. Mas conta um pouquinho das personagens pra gente. Tá. É assim, a Bibi, né, ela é a Gabriela. A Bibi, ela é uma menina
se você olhar, ela parece ser muito tímida, né? Ela é mais quietinha na dela, mas conforme você vai conversando com ela, você vai, né, se vinculando, ela é uma menina extremamente valente. Né? Ela é Uhum. uma menina que ela é atenta, ela quer mudar, ela quer fazer as coisas. Então ela tá ali, ela tá disposta, mas se você olhar, você vai falar, nossa, ela é frágil, né? Sim. Mas é que às vezes pode até parecer distante em algum momento, né? Tanto que no livro tem a parte que até tem esse relato que ela fala: pode parecer que eu esteja distante, mas eu não estou, é que eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Né? Uhum. Então a gente retratou bem esse aspecto dela, né? Ela gosta muito de arte, ela gosta de pintar quadro, então a gente colocou o Van Gogh como um artista preferido, a gente colocou como numa estrutura ali de mostrar mesmo essa habilidade dela artística. Então a gente fez toda, né, a roupa que ela gosta de vestir, que é o cropped, que é a calça. Então a gente fez todo esse contexto, né? Legal. Uhum. A Gabriele, agora a gente brinca que ela tá na fase do agro, né? Então ela tá agora quer fazer agronomia, ela é uma menina assim, adora passear. A Gabi, desde muito pequenininha, eu falo que quando ela nasceu, eu falo que até uma certa idade, ela era filha minha e do Luiz Henrique, porque aonde a gente ia passear, onde a gente ia A Gabi viajar, estava junto. ela estava junto, né? Então todo mundo falava que isso, não, a Gabi tá ficando igualzinha a você, né? E a Gabi, só que ela tem um pouco, às vezes, dificuldade de falar sobre ela. Né? Então você vê que na reação do livro ela chora na hora que tem a notícia, porque já que eu tenho dificuldade de falar sobre mim, na hora que eu tenho que falar alguma coisa, o choro às vezes vem como uma estratégia, né, de Sem enfrentamento, dúvida. né? A Isis, ela é encantadora, né? Se tem, né, se tem alguma personagem que eu me identifiquei ali, foi com a Isis. Achei, assim, que ela traz a leveza que o livro precisava ter, uma graça. Sim, e é interessante porque no dia do lançamento ela teve assim, uma presença muito grande, que é uma característica dela, né? A Isis é elogio puro, então se ela tivesse aqui, ela já ia falar: te amo, minha princesa, minha Dinda, maravilhosa, você é cheirosa. Tudo Ela de vai bom, indo, eu falo, se estiver num dia ruim, liga para Isis, né? porque ela vai, né, colocar todas as características mais lindas que ela enxergar em você, ela vai te falar, Que né? legal. E isso é mostrado muito no livro, Sim. né? Então, nos momentos de dificuldade, a gente ia apresentando muito a Isis no elogio, a Isis demonstrando, incentivando aquele momento de todo mundo estar expressando o que está sentindo, né? De estar abraçando, de estar apoiando, né? E a Danila, né? A Danila também sempre amou viajar, sempre amou viver. Então, e quando ela era menina, né? O sonho dela era ser jogadora de handball. Né? Então, por isso que nós colocamos ela com né, nesse esporte e com a roupa verde, porque era uma palmeirense de Roxa. roxo, era terrível, 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 né? E eu sou corintiana, então não era fácil, né? Imagina, eu vivo isso numa casa em que o esposo e o filho são palmeirenses e eu corintiana Ah, também. é. Tudo bem que a gente sofre, a gente já sabe, mas não é Sem fácil, né? dúvida, sem Então, dúvida. assim, a Danila é uma pessoa muito família, ela é uma pessoa que, assim, com certeza, ela ficaria muito feliz de ver um livro em que a gente pudesse ajudar as pessoas, em que a gente Legal. traria. Ela morava nos Estados Unidos e lá ela participava de um grupo dos hospitalhaços. E ela trabalhava, ela ia, fazia, ela chamava as pessoas para participar. Então, ela sempre estava numa causa voluntária de ajuda, de incentivo. Então, ela sempre foi uma pessoa assim de vida, de muita Ai, que vida, legal, que né? legal. Flávia, e vocês trazem, né, um tema bastante que a gente ainda percebe com bastante dificuldades, né, para poder abordar, né? Não é fácil falar sobre morte, né? O luto é um processo que leva um tempo para a gente poder se adaptar. E isso também não só para adultos, mas especialmente para crianças, adolescentes. Vocês identificam isso na clínica? Como é para vocês esse tema, trabalhar isso dentro de um contexto terapêutico?
terapêutico, o que vocês identificam com mais dificuldade, e a gente vai falar um pouquinho também de como abordar isso, né? Dicas para os familiares que estão nos assistindo, para as pessoas que estão, de repente, vivenciando uma situação em que o luto pode ser algo bem provável, próximo, né, de algum ente querido, ou mesmo de um animalzinho de estimação. Então, eu queria ouvir um pouquinho, como vocês realmente identificam essa dificuldade de falar a respeito do tema? Adriana, na verdade, quando a gente fala sobre o tema, né, existe um tabu muito grande ainda, né? Então, falar sobre o tema morte, falar sobre o luto, é algo que as pessoas falam. Ai, para que nós vamos falar sobre isso, né? Ai, deixa quieto. Ai, para que esse assunto, né? E nessa tentativa da gente tentar retirar aquilo que é a única certeza que nós temos, né? Sim. Isso torna ainda mais difícil. Então, quando a gente fala, é difícil para as crianças saber lidar com o luto, a gente fala, é difícil. Por quê? Porque nós temos os pais que também têm dificuldade. Nós temos ali, né, as pessoas que vão orientá-los, são as pessoas que também têm dificuldade de abordar o tema, de enfrentar o tema, né? Então, fica muito difícil. Então, por exemplo, quando a gente tem alguns medos que são comuns, né, na infância. A criança, por exemplo, com 7 anos de idade, mais ou menos, a gente sabe que ela descobre que as pessoas podem morrer. Exatamente. Né? E ali é um luto para a criança. A gente já está falando de um luto. Imagina, é um medo. Se todo mundo morrer, eu vou ficar sozinha, não vou ter ninguém para cuidar de mim. Né? Naquele momento, quando a criança verbaliza isso para os seus responsáveis, dependendo da forma como eles vão verbalizar, ali a gente já tem uma forma que já vai dificultar. Porque, às vezes, os pais nos procuram e falam assim, Flávia, será que é uma intuição? Será que vai acontecer alguma coisa? Sim. Né? E isso faz com que, naquele momento em que os pais pudessem chegar e conversar com a criança e até explicar que aquilo é um medo comum dentro da faixa etária dela, né? E que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo, pode ficar tranquilo, né? Os pais ficam muito assustados. Então, num primeiro momento em que a criança já está precisando disso, ela já, às vezes, não encontra. Não se sente ouvida, acolhida, né? Isso. E é muito comum também, né, Flávia? A gente percebeu os pais inventando algumas historinhas para desfocar o tema, né? Ou seja, eu sempre digo para os pais, às vezes é muito mais fácil lidar com a verdade do que com a fantasia, porque a fantasia, a gente não sabe até onde a criança pode ir. Então, a gente conversa muito com os pais da importância deles, além de acolherem, falar que é um tema, por exemplo, difícil para eles também, né? Poder ali mostrar para a criança, poxa, às vezes eu também não gosto muito de falar sobre isso também me traz tristeza, mas reconhecer o sentimento que está por trás daquela pergunta, né? Eu sempre falo isso, olha, gente, o que a criança não sabe, ela fantasia, às vezes a fantasia é pior do que a realidade, então cuidado com o que vocês vão dizer, às vezes é importante buscar uma orientação de um profissional mesmo, perfeito, não é? Perfeito, não é? Tem muito essa fala, né? Virou estrelinha, né? E eu falo, isso é muito sério, porque você cria uma fantasia para a criança de que se ela olhar ali no céu, então aí a gente escuta relatos, aquela estrelinha é minha avó, aquela estrelinha é meu vô, né? Então, assim, o quanto isso realmente vai ser bom para a criança, o quanto isso vai ensinar a criança a lidar com algo que não é verdadeiro. Eu tive uma experiência com meu filho, ele tinha 4 anos, viajou de avião. E aí eu lá, né, super empolgada, Arthur, olha as nuvens, olha que legal, filho. Ele me pergunta assim, mãe, cadê Deus? Assim, como assim, cadê Deus? Ele falou assim, Deus não fica no céu, não fica acima das nuvens? Porque daí a gente, como terapeuta, a gente falou, opa! Aí tinha um velhinho atrás, falou assim, filho, fica quietinho, você não vai precisar ver Deus hoje não. Até um senhorzinho que devia estar ansioso pela viagem. Aí a gente se dá conta, né? Olha só, eles são literários, né? Eles têm a questão ali do concreto. E foi bem interessante, porque daí a gente começa a pensar, né? Como dizer para a criança de algo que não tem uma explicação. E acho que ser verdadeiro, ser honesto, dizer que a gente não sabe falar muito sobre o tema também, eu acho que é uma coisa que pode ajudar, não é? Sim. Porque reconhece esse sentimento. Mas vocês trouxeram esse tema, né, no livro de forma bastante leve, se é que eu posso usar essa palavra. É esse retorno que vocês tiveram das pessoas que também leram o livro? É interessante, né, Dri? Porque assim, ó, a gente tentou trazer da forma mais leve possível, né? Porque até para, assim, não romantizando. Porque
porque também é uma outra dificuldade, né? As Também. pessoas, elas não querem falar sobre o sentimento tristeza, né? Exatamente. E ele precisa ser abordado, né? Então a gente tentou trazer leve, mas assim, nós tivemos alguns relatos. Então, teve uma criança que ela perdeu o avô recentemente, e ela, na hora que a mãe foi ler o livro para ela, na hora que terminou o livro, ela falou assim: eu não gostei desse livro. Eu não gostei. E ela saiu e foi chorar. Né? Uhum. E a mãe falou que naquele momento foi muito bom, porque foi a primeira vez que ela realmente chorou de verdade após, Olha só. né, entrar em contato com o tema. Então, ela não gostou porque o livro terminou com um final triste, que é com a morte literal, né? Sim. Então, ela não queria, ela estava na expectativa que o livro trouxesse a vida, que é o que ela gostaria, a avó, né, o avô de volta, né? E ela não vai ter. Então, ela não gostou do livro. Tem um Uhum. outro, que é um filho, né, de uma conhecida nossa, que ele também, ele é mais adolescente. E quando ele leu o livro, ele falou assim: nossa, mãe, quando eu fui ver as etapas do luto, eu identifiquei quando eu jogo futebol e eu perco. E aí eu fico muito na fase da raiva, né? E aí ele foi falando para ela o que ele sentia nas fases até ele aceitar que ele perdeu, né? Sim, Então, olha o só. que eu tenho visto é que as crianças que são menores, elas ficam mais sensíveis quando o livro é lido, né? Uhum. Então elas ficam um pouco, porque é até comum da idade, porque o medo maior da morte, né, de ficar sozinho. Conforme a idade vai crescendo, eu já tive um retorno das pessoas falando que eles já relacionam com outros tipos de luto, né? Com outras situações de perda, com Sim, que outras não é só uma dores. morte física ali que acontece, Isso, né? E isso. olha, te ouvindo, Flávia, né, e pensando mesmo na importância que é poder falar sobre o tema, tem até aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Cláudia, né? Sim. E no começo do livro ela fala que quando ela dizia que ela era médica da morte, porque ela é uma geriatra, né, as pessoas se afastavam dela. Então, acho que para a gente poder trabalhar com criança, a gente precisa trabalhar primeiro com os nossos medos, com as nossas fantasias, né, com os nossos sentimentos. Porque não falar pode trazer muitos problemas. Eu recebi uma criança depois da pandemia que a avó faleceu naquele processo em que o ritual não aconteceu, né, do enterro, do velório e tudo mais, e eles não falaram para a criança que a avó tinha morrido. Eles falaram que a avó tinha sido internada, que ela estava no hospital, mas não contaram para a criança com medo da reação. Ou seja, né, a criança percebe todo mundo triste, chorando, é como se a criança, né, não tivesse naquele meio e esperando que essa avó volte. E aí eles vieram, inclusive, para terapia, para que a gente pudesse, né, para que eu pudesse ajudá-los nesse processo de contar que a avó havia falecido. E aí nós contamos e tudo mais. Só que foi tão difícil para essa criança que passaram-se uns 4 meses, ele veio e me disse uma coisa que para mim foi assim, nossa, não houve mesmo, né, aquela coisa de se adaptar ao luto. Ele virou e falou assim: Adriana, eu ontem peguei meu celular e eu fui dar uma olhada porque eu acreditava que a minha avó ia me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Né? E aí eu falo, poxa vida, vamos ter que começar de novo, vamos ter que ressignificar tudo aquilo que ficou para ele. Então, assim, estou entrando nesse assunto por entender que é importante também que a criança passe pelo ritual. Sim, Né? Vocês, sim, dentro da sim, terapia comportamental, isso é bastante sim, destacado, não é? sim. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre isso. Às vezes os pais perguntam, né, Flávio, eu levo ao velório, não levo ao velório, eu conto que morreu, não conto que morreu. Eu parto do princípio que a verdade sempre tem que ser dita e adaptada à idade da criança, né? Uhum. É lógico, se a criança for muito pequena, né, tem 3 anos de idade e a família avalia que não vale levar, né, tudo bem. Né? Mas se a Uhum. criança já tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, acima disso, faz todo sentido. A gente não precisa fazer a criança ficar lá, né, né, no velório o tempo todo, mas que ela passe e tenha alguém que tenha recurso para lidar com aquela criança, né? Uma coisa que a gente fala muito na terapia cognitivo-comportamental, a gente apresenta muito essa questão de que a rede de apoio, Sem né? dúvida. Uhum. A rede de apoio ela é muito importante, ela é fundamental, né? Só que eu preciso ter alguém treinado para ser a rede de apoio. Então, dentro dos protocolos, a gente vai encontrar, às vezes, a gente pedindo para o paciente encontrar alguém que vai ser o porto seguro dele, que vai ser aquela pessoa que no momento de desespero você vai recorrer
para pedir ajuda para você conseguir lidar com o luto. Uhum. Só que se a pessoa não estiver pronta para ela ser a rede de apoio, ela vai ser uma geradora de culpa, de ansiedade, de solidão da mesma maneira, né? Uhum. Então, é importante que a gente entenda que a criança, ela precisa que essa rede de apoio seja formada, inclusive que a gente possa chorar na frente da criança, Exatamente. que a gente possa dizer que nós estamos tristes. Muitas pesquisas mostram que os filhos, quando eles crescem sem ver seus pais chorando, quando eles ficam mais velhos e têm em algum momento um episódio de tristeza, de frustração, e eles precisam chorar, eles acham que eles fracassaram, porque eles nunca viram os Porque pais não, chorando. não teve esse ambiente que, de certa forma, fizesse com que ele se identificasse naquele momento, né? Perfeito. Então, o Uhum. luto tem choro, tem tristeza, né? Tem solidão, tem briga com Deus, né? Tem tudo isso. E se a criança fizer isso, o adulto fizer, tá tudo bem. O que a gente não pode é romantizar, Sim. o que a gente não pode é criar estrelinha, o que a gente não pode é mentir para a criança que foi viajar e qualquer dia ele volta e de repente dele não volta, né? É a verdade, mas de acordo com a faixa etária que a criança se encontra. Sim. E assim, após a perda, né, de alguém querido, de um bichinho de estimação que faz parte da nossa família também, né? Hoje, cada vez mais a gente valoriza isso, né? Quais seriam os comportamentos esperados, né? Assim, tem dentro da sua prática, conta um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar, até para que os pais possam se tranquilizar. Poxa, peraí, ele está se adaptando ao luto ainda é muito recente, tá? Então é esperado que isso aconteça. Conta um pouquinho dos comportamentos, além da tristeza, é claro, Sim. assim, né? A gente fala que dentro do luto a gente vai ter uma movimentação aí, né? Tanto comportamental, emocional, cognitiva e física. Então é importante a gente olhar para esse pacote inteiro, porque isso vai ajudar a gente a conseguir olhar para essa criança e entender que ela está dentro do esperado. Então, primeiro ponto que eu acho que é importante, a gente entender que até 6 meses depois do ocorrido, para uma criança e para um adolescente, é natural estar dentro do processo do luto. É o que a gente chama o luto normal, né? Sim. Então, depois dos 6 meses para a criança e para o adolescente, aí a gente vai procurar uma ajuda real, que aí a gente pode se preocupar. O adulto a gente coloca 12 meses, mas a criança e o adolescente são 6 meses. Então, a gente entende que 6 meses vão ser de luto, né? E que é Sim. importante. Então, emocionalmente, como nós dissemos, tem a tristeza, tem a ansiedade, tem a solidão, né? A questão comportamental, a gente vê algumas pessoas choram muito, outras não conseguem chorar, né? A gente vê muito a questão do apego. As pessoas começam a se apegar muito à questão dos objetos do falecido. Então, às vezes, a gente vê uma dificuldade muito grande de retirar as coisas da casa. Eu fico com aquilo, eu não fico. Então, a pessoa, porque comportamentalmente ali também são os últimos momentos que ela tem. Se ela retirar todos aqueles objetos, ela vai perdendo cada vez mais o contato com aquela pessoa e vai, né, o luto se estabelece, né? Então, comportamentalmente, a gente vê muito essa questão do choro, do distanciamento, do querer ficar isolado, A né? irritabilidade é A uma. irritabilidade, né? Lá no aspecto emocional, a gente vê isso muito forte, porque daí vai mais ou menos de acordo com a etapa, né, do luto. Sim. Se você pegar a pessoa que tiver na primeira fase, que é a negação, a pessoa não quer nem falar sobre o assunto, né? Então, o comportamento delas, ela fica brava. Se você falar assim, nossa, sinto muito, a Danila faleceu. A pessoa fala assim, nossa, eu não quero falar sobre isso, Flávia, né? Porque ela tá lá na primeira fase, então é natural. E às vezes você fica chateado, né? Porque você fala, nossa, eu só fui perguntar. E olha, a Flávia respondeu tão agressiva comigo. Mas porque, né, ela tá lá na negação, então é natural. Sim. No livro vocês trazem, né, até como uma forma de psicoeducação mesmo, contando as fases do luto para as pessoas que puderem ter acesso, poder compreender esse processo, né, de adaptação a esse luto. Conta pra gente, então, você falou da negação, conta as outras fases do luto que as pessoas passam, né, e como elas passam, se todas precisam passar por todas as fases ou não. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Na verdade, a gente fala, quando a gente vai explicando sobre as etapas do luto, a gente tem que entender que ela não ocorre de forma bonitinha, que nem é no livro, né? Sim. Ela vai ter um ir e vir, né? Então, às vezes você tá lá na negação, em que você tá negando, de repente você tá na raiva
que é um momento que vem a raiva de Deus, é o momento em que você não quer aceitar que aquilo aconteceu, que você fica descrente da ciência, fica descrente do mundo, o que adianta eu ser bom, o que adianta fazer as coisas, né, que realmente aí as pessoas falam que vai valer. Eu cuidava tanto da saúde, a Danila era uma que cuidava muito da saúde, né, Danila era crossfiteira, não bebia, e aí de repente você fala, gente, mas como assim, né, mas acontece, né, então... Aquela coisa da revolta, porque ela, porque Isso, ele, né? isso. Ela é tão bem, tem tanta gente ruim, por que não mata os ruins? Por que os ruins não morrem? É a fase da raiva, Sim, né? sim. Depois vem a da barganha, né? Da negociação, a pessoa ali sentindo muita culpa, né? E se eu tivesse e se, é a pergunta muito comum que a gente vai ver acontecendo, né? Porque a pessoa começa a tentar arrumar alguma forma de trazer de volta aquela pessoa que se foi. Então, ela começa a ter essa coisa muito forte, né, de negociar e Deus me tira 5 anos da minha vida e dá 1 ano para ela. Deus me deixa ver só uma vez. E a gente tem uma relação muito forte nesse momento com a religião, né? Os pedidos de negociação você vê que são muito direcionados a Deus, né? E até depois vem a fase da depressão, em que geralmente a tristeza é muito grande, você cai naquele vazio mesmo, né? E que é importante, né? É interessante que quando nós escrevemos o livro, na primeira versão, quando nós falamos com a Marina, né? Nós mandamos para ela, ela falou, Flávia, eu vou te dar uma sugestão. Provavelmente você tá acontecendo no livro o que acontece com você. Falei, ai, meu Deus, né? Já deu aquele nozinho, né? Ela falou assim, você consegue reparar, num primeiro momento, eu não coloquei a tristeza. Eu saí totalmente da tristeza. Eu tentei colocar o livro quase... só faltou, assim, sair do luto e ir para o outro lado. Sim. Ela disse, deve estar tão difícil para você entrar em contato com essa tristeza, de falar sobre isso, que escrever para você também está difícil. Mas você vai colocar essas páginas, né? Ela falou... Veja com o Luiz Henrique, conversa, vê. Se você não der conta, pede para ele escrever, mas tem que ter essas páginas, né? E eu falei para o Lu, não, vamos, eu vou escrever junto, vamos do começo ao fim. E aquilo foi muito importante para mim, né? E deprimi, eu caí, eu escrevia e chorava, ficava muito mal, porque aí, né, vinha todas aquelas recordações na cabeça, né? Então, isso é natural. Né, de ficar triste, é importante a gente ficar triste. Sim, né? que estar ali com características, né, depressivas, não necessariamente você está com depressão também, não é? Perfeito. É preciso entender isso, porque às vezes os pais também confundem muito e cabe a nós, profissionais, ajudar nesse processo de identificação em relação à intensidade dos sintomas, à frequência dos sintomas e, se for o caso, até encaminhar, né, para outro profissional, como médico, por exemplo, psiquiatra. Perfeito. Não é, Perfeito. não é, Flávia? E até entender, né? Ali é tristeza. Né? Quando a gente fala fase da depressão, às vezes até esse nome, se a gente for pensar, é um nome que às vezes pode dar um equívoco na interpretação, Sim. porque é uma fase de tristeza. Sim. E a tristeza, ela tem uma razão. Né? A depressão, muitas vezes, você não tem a razão, você não sabe por que você está daquele jeito, né? É esperado que você esteja depressivo após a perda de alguém, né? Porque se você também não está, o que pode estar acontecendo, né? Perfeito, você está negando, né? E aí, na hora que você entrar em contato, vai desmoronar, né? E aí, o último é a aceitação, né? E a aceitação também é importante que a gente entenda, que não é que a gente vai ficar feliz. A gente vai entender Aprender a conviver com aquela perda. Isso, a vida tem a finitude. Né? E vai chegar o momento da finitude e não tem o que fazer. A saudade é o ruim, não é a morte, né? Eu sempre falo muito assim para as pessoas, se a única certeza que nós temos é da morte, se acreditamos, né? Quem acredita em um Deus, eu falo, se Deus é bom e ele nos fala que a morte acontecerá, ele seria terrível se a morte é ruim. Então, eu sempre tento falar, a morte não é ruim. O ruim é o sentimento desagradável que a morte nos traz. Perfeito. Né? E é difícil a gente entender isso, mas a gente precisa, é um processo, né?
Hoje nós vemos, inclusive, assim, né, temos uma realidade um pouco triste, porque os pais, na tentativa de proteger os filhos, né, acaba tentando, né, proibir ou mascarar, ou às vezes realmente, né, tentando ao máximo evitar com que os filhos passem por processos de perda, processos menores que não estão relacionados à morte. E aí a gente percebe o quanto isso tem dificultado, seja uma criança, seja um adolescente, a ter que lidar com isso. Então, quando perde alguém, isso vem numa intensidade muito maior. Você concorda com isso? Perfeito, perfeito. Hoje você vê que os pais, eles não deixam o filho perder mais, né? O tempo todo suprindo, suprindo, suprindo. E quando você vai fazer uma proposta de ajuste dentro da família, aí é um caos, né? Porque essa criança, esse adolescente, ele não aprendeu a perder, Então, e né? se perde alguém da família muito próximo, muito afetivo, aí com certeza para ele talvez seja mais difícil lidar, não é? Perfeito, com certeza. Tá certo. Nossa, é assim, que bom, né? Que as pessoas que estão nos assistindo possam realmente aproveitar esse conteúdo e procurar ajuda, né? Como nós já pontuamos aqui, se está tão difícil poder abordar esse assunto, por que não procurar um profissional técnico que esteja preparado para que esse processo seja, né? Triste, mas não tão sofrido como muitas vezes não é? Talvez menos sofrido um pouquinho, mas faz parte, sofrer faz parte, né, do nosso Sim, crescimento também, sim. né, e nos ajuda aí na capacidade de resiliência, de ter que lidar com as adversidades da vida, não é? Ô Flávia, e esse livro, ele traz, além da história das 4 amigas, né, e dessa perda dessa garota que tem aí uma sensibilidade tão, né, significativa, no finalzinho, ele tem aí algumas tarefas, algumas atividades. Conta um pouquinho pra gente, além da música, né? Que você falou no início, que parabéns, né? Pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então, tem toda uma simbologia, né? Como eu falei, é uma história recheada de afeto. Mas conta um pouquinho sobre as estratégias que você trouxe no livro para ajudar as crianças e mesmo os adolescentes, né? A lidarem com essa temática. Tá. Então, aí, né, finalizando o livro, nós falamos, vamos fazer algumas atividades para que as crianças também tenham essas estratégias, né? Uma das estratégias nós colocamos aqui, nós colocamos esse, né, folhetinho, que é para a criança pintar, né, a tulipa, né? E ela entregar para alguém que ela ama. Porque a tulipa era a flor preferida da Danila, né? E então a gente colocou como e ela simboliza o amor, né? Então, por quê? Na realidade, como uma maneira da criança também naquele momento ela poder fazer, ela desenhar, ela pintar, e naquele momento em que ela está fazendo a pintura, fica às vezes mais fácil de você acessar a criança, porque ela vai pintando, e aí você vai contando para ela, dentro do contexto do livro, que a tulipa era uma flor que a Danila gostava muito, né? E aí a gente pergunta que flor que ela gosta, como que ela se sente, né? Então a gente vai entrando dentro desse contexto para que a criança também vai falando um pouquinho sobre ela, né? Sim. A música, né? Eu falo que a música, na realidade, quando o Luiz Henrique compôs, foi interessante porque na adolescência do Luiz Henrique, quando ele tinha algumas dificuldades na família dele, ele sempre usou a música como um recurso para ajudá-lo a enfrentar as dificuldades, né? Recurso terapêutico Isso, mesmo. muito, muito. Então, assim, tanto hoje o Luiz Henrique tem uma coleção de mais de 2.000 vinil em casa, e a gente escuta música, ele ama música. Então ele falou, não tem como a gente não ter uma música no livro, porque ele fala, isso me ajudou, Sim. e eu acredito que isso vai ajudar muitas crianças, né? Porque no momento que você está cantando, tem uma mensagem, né? Você entra em contato com aquela emoção, tem aquela mensagem, tem a parte lúdica, mas ao mesmo tempo faz você entender todo aquele processo, né? E no diário, então, aí a gente coloca, né? A gente coloca algumas atividades em que a criança ela vai desenhar alguém especial, algo especial que ela já perdeu, né? Então, para ela fazer o desenho, que é uma primeira maneira que a gente tem de conseguir
Ele está pedindo para a gente mostrar aqui. Obrigada, Alex. A gente mostrar a pessoa, ela vai desenhar, na medida que a criança vai desenhando, né, a pessoa que perdeu e tudo mais, maneira da gente ir entrando em contato com esse luto, né? Aí a gente vai pedindo para ele contar um pouquinho como que quais são as emoções que foram surgindo nesse processo, até para a gente ver se a criança sabe nomear, né, as emoções, como que ela fez para conseguir ficar bem. Porque isso também é muito importante, né? Que a gente trabalhe com a criança estratégias para ela ficar bem e não ficar só o mal, o mal, o mal, o mal, o mal, o mal, né? Então, dentro da ideia daqueles pensamentos que atrapalham, a gente usar os pensamentos que ajudam, né? Perfeito. E aqui ela escrever, né, algo que ela gostaria de falar para a pessoa que se foi e que ela não tem mais a oportunidade de estar com a pessoa, né? Então é como se fosse um ritual de despedida, porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade de conversar, de se despedir, ou não conseguiu falar tudo que E tinha ela poder vontade. externalizar isso. Isso, né? Então, um desenho aqui para as meninas, para as outras, né, que estão no luto, uma atividade para que eles identifiquem quais são as etapas do luto que ela se encontra, né? Então, a gente gostaria de criar um verso extra da musiquinha também, então, caso, né, gostaria. Então, a gente coloca muito isso, né? Porque, Adriana, uma coisa que a gente aprendeu muito, né? Quando a Danila estava doente, né? Era muito interessante porque a gente chegava na tentativa de ajudar e muitas vezes a gente tinha falas que não ajudam, né? Então a gente chegava e falava assim para Dan: Dan, você vai tirar de letra. E ela falava assim: nunca fale isso para uma pessoa que está numa condição dessa, porque não tem letra, não é fácil. Não tem como tirar de letra. Vai ser sofrido, é doloroso, né? Ou se a gente chegava e falava assim: Dan, eu imagino o que você está sentindo. Ela falava: você não imagina. Você não imagina. É minha, né? É minha. Então, sabe o que você fala quando a pessoa estiver assim? Fala: eu sinto muito pelo que você está passando. Eu sinto muito por você estar nessa condição, né? Então, é muito aprendizado que eu acho que a gente precisa entender que tem algumas falas que a gente precisa desenvolver. Porque, às vezes, a gente acha que eu respondendo às minhas próprias necessidades, eu estou ajudando a pessoa que está ali no luto, né? Então, você vê que até essas falas, que eu não sei se a maioria das pessoas, né, tem conhecimento disso, que essas falam, de certa forma, agride aquela pessoa que está passando pelo processo de luto, né? E é importante. Então, o diário vai ajudar você a ter um pouco dessa consciência, de ter esse primeiro contato, né, com o luto. Nós queremos aí crescer esse projeto. Então, a gente quer agora fazer a criação dos personagens, a gente quer fazer ensinar a fazer dinâmicas. Então, isso aqui é o nascimento do projeto. A gente tem aí, passo, né? É o primeiro passo. De muitos que vocês já deram, né? Isso, que não é fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Flávia, a gente poderia ficar aqui mais um tempinho falando do tema, mas eu acho que nós trouxemos conteúdos, você trouxe conteúdo, e aí junto com o Luiz Henrique, né, que com certeza ajudarão muitas pessoas. Mas e quem quer adquirir esse livro? Como que agora conta pra gente? Eu adquiri na Nobel, né, o nosso lá da clínica. Como que a gente faz para adquirir um exemplar para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Então, olha, gente, de mãos dadas com o Adeus, Flávia Urbini dos Santos Rodrigues, Luiz Henrique Rodrigues e a ilustração, né, que você falou, Maísa Guimarães Costa. Como fazer? Conta pra gente como que as pessoas podem adquirir esse exemplar. Um exemplar como esse é meu, na verdade. Nós temos na Nobel ainda, nós disponibilizamos a venda com eles. Mas só aqui na região? Na verdade, o que acontece, né? Nós gostaríamos de colocar a venda, no princípio seria no Mercado Livre, a gente ia colocar na Amazon, né? Só que, como a gente agora ficou só com 80 exemplares, nós ficamos preocupados agora de colocar no site e aí a gente não ter os livros. Então, o que nós estamos fazendo? Deixamos na Nobel e na clínica,
né, na nossa clínica. Para quem tiver interesse, num primeiro momento agora, nós vamos esperar até o final de outubro, nós vamos disponibilizar só dessas duas maneiras. Aí, na hora que finalizar outubro, o que restar, aí nós vamos entrar no site e vamos colocar disponíveis em algumas plataformas aí de venda. Fala o seu Instagram, o Instagram da clínica, para as pessoas que quiserem entrar em contato. Tá, né? ó. Pode O falar. meu é Flávia Urbini dos Santos. O do Luiz Henrique é @psicoluizhenrique. E o da clínica é Cognitivo Comportamental Psicologia. Tá, depois o Alex coloca. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo para quem estiver assistindo. Legal. Então, os links estarão todos aqui na descrição. Então, gente, aproveita. Nesse momento, só são apenas 80 exemplares. Flávia, eu queria de novo agradecer na possibilidade de você estar aqui conosco, com a equipe que está nos bastidores, né, nos ouvindo aqui, disponibilizando o seu tempo, mas acima de tudo trazendo a sua história, né? Porque você trouxe para a gente mais do que apenas um conteúdo técnico, e sim um conteúdo afetivo, amoroso, de uma pessoa que passou por esse processo e que com certeza está eternizado aqui também, né? Não tenha dúvida que ela está no coração de vocês, estará no coração de muitas outras pessoas através do livro. Então, queria novamente agradecê-la por essa oportunidade, por esse momento, dizer que nós sentimos muito pela sua perda, né, e a todos os familiares e amigos. E agradecer ao Luiz Henrique também, convidá-lo para um próximo tema. Diga para ele que ele não vai escapar, né? A gente traz uma outra temática e ele vem aí também para colaborar com esse nosso projeto, que tem como objetivo levar informações de qualidade a todas as pessoas que acessarem o nosso canal. E quem não se inscreveu ainda, clica lá, gente, Clínica Viver e Ser, né? No YouTube, nós temos aí nosso bate-papo, ele estará em breve, né, no canal do YouTube, e a gente vai ter aí outros que nós já produzimos também, então, com diferentes temáticas. Quer deixar uma mensagem final? Primeiro, gostaria novamente de agradecer, parabéns pelo projeto, né? Um projeto lindo que vocês estão fazendo, estão de parabéns. Eu acho que é muito importante levar todo esse, né, conhecimento, esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, né? Então, parabéns. Acredito que é importante que a gente, aos poucos, a gente vá conseguindo abordar um pouquinho mais esse tema. Então, eu peço aos pais, aos responsáveis, aos professores, né, aos profissionais da psicologia, que consigam, aos poucos, entendendo um pouquinho mais sobre o processo do luto, para a gente conseguir trazer um pouquinho mais de conforto para as crianças e, quem sabe, no futuro, a gente sofrer menos, né, com esse processo. E desmistificar o tema como um tabu, né? Isso, não é? Isso. Bom, muito obrigada. E assim, pessoal, agradecemos a todos que também nos assistiram até agora. Compartilhe esse conteúdo e assistam os outros vídeos que estão lá no nosso canal. Grande abraço. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e deixar meus imensos agradecimentos às nossas 4 afilhadas, Danila, Isis, Gabriela e Gabriele. Sem vocês, jamais esse projeto poderia ter acontecido. Saibam que vocês são muito especiais em minha vida, eternamente estarão guardados dentro do meu coração. Obrigada por todas as memórias, obrigada por apoiar nesse projeto e participar deles de uma maneira tão especial. Amo muito vocês. Danilinha, seja onde você estiver, saiba que continuamos aqui, seguindo nossa jornada, acreditando que você também está seguindo a sua. Para sempre serão as nossas 4 afilhadas. As minhas queridas afilhadas, Isis, Gabi e Bibi, meu muito obrigado por serem inspirações para o nosso projeto, por participar deles e principalmente por fazer parte da minha vida, né? Parte muito importante dela. Contem comigo sempre. Amo vocês. A você, Danilinha, muito obrigado pelo privilégio da convivência. Obrigado por ter feito parte da minha vida. E esteja onde estiver, saiba que nós amamos você.